Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é José Alberto Alves, sou um engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Goiás. E no vídeo de hoje a gente vai falar, isso aqui não é uma área muito, vamos dizer assim, da engenharia, mas conhecimento em si é sempre muito bom, muito positivo, e um dos objetivos aqui é instruir, A gente vai ver a respeito da uso capião, tá bom? A gente vai ver a respeito da uso capião. Aqui a gente fala sobre regularização de imóveis nesse canal, uso capião, assim, não tem como a gente não falar, da uso capião. E o que é uso capião? Vamos lá. De uma forma simples, uso capião é quando você passa a ter direito legal sobre o imóvel ou terreno, por ter ocupado por um certo tempo, de maneira contínua, pacífica e sem oposição. Então, isso que é a uso capião. Então, basicamente é o seguinte, Tô andando na rua, não sei, a pessoa tá andando na rua e encontrou uma casa abandonada. Tava chovendo, encontrou a casa abandonada. Não vou ficar aqui na casa. Entra na casa, não tem ninguém na casa. Tô dando só exemplo hipotético, tá? Entra na casa, não tinha ninguém na casa, fica lá. E fala, nossa, gostei dessa casa abandonada, Não tem um muro, não tem nada, Enfim, tá toda largada, não aparece ninguém aqui há dias. Eu vou ficar aqui nessa casa. Passam-se então 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos e não aparece absolutamente ninguém. Nesse período, talvez você já tenha até conseguido pagar alguma conta, de água, de energia durante todo esse tempo. Então, durante todo esse período, a lei, de uma maneira bem simplista, tá? Ela entende então que você pode ter então o direito legal, de ser o dono desse imóvel, porque você morou durante 25 anos no terreno, na casa, ninguém nunca pediu para você sair, ninguém nunca se manifestou dizendo que era o dono, ninguém nunca pagou uma conta, você estava lá pagando sempre. Então esse seria aí um exemplo, por exemplo, de uso capião, tá bom? Esse é um exemplo totalmente hipotético, tá? E ele é garantido, claro, por lei, o Código Civil desde 1916, e está previsto também na Constituição Federal, Todos os bens, móveis e imóveis, pode ser objetivo de uso capião. Aqui alguns tipos de uso capião que a gente tem. Então, basicamente você já entendeu. Primeiro, uso capião significa você tomar a posse de um bem, por exemplo, por conta do tempo de uso, que você mora nesse imóvel. Como aqui a gente está falando de imóvel, vamos falar de imóvel. Existem vários tipos, então, de uso capião. Aqui eu vou destacar alguns deles, Então, por exemplo, a gente tem a uso capião, extraordinário, geralmente um prazo, a gente está falando de um prazo de 15 anos, Exemplo, alguém ocupa um terreno, como a gente falou, um terreno agora, há décadas, e não tem documentação do terreno, então você não está escriturado, você não comprou esse terreno de ninguém, você simplesmente passou a usar, você não, eu digo assim, uma pessoa passou a usar, está lá no terreno há anos, ninguém nunca pediu para sair, e tudo mais, décadas, E então, sim, pode ser uma categoria. Tem a extraordinária, agora a ordinária, então alguém que comprou, tem contrato, mas não conseguiu registrar, é uma possibilidade também. Tem a especial rural, que ela é, por exemplo, quando tem moradia mais uma atividade produtiva, então, por exemplo, ocupar um terreno, morar ele, durante um tempo e ainda ter algum tipo de produção rural naquele terreno, geralmente aquele pequeno agricultor, que usa o terreno. Tem a especial urbana, que são para imóveis de até 250 metros quadrados, para moradia própria, Tem também, a gente tem mais alguns casos também. A gente também tem a especial coletiva, que são para áreas urbanas, a uso capião familiar, por exemplo, aí a ex-cônjuge ou companheiro abandonou lá, tem um prazo também. Nesse caso, da uso capião familiar, por exemplo, só pode usar, mas não pode ter outro imóvel, Tem a especial indígena e tem uma, que está bastante popular hoje também, que seria a extrajudicial.
né? Então, quando a gente vai para a judicial, existem vários casos, né? Então, e aqui a extrajudicial, né? Então, a extrajudicial ela é realizada no cartório, não tem processo judicial, né? E precisa da anuência dos confrontantes e do antigo proprietário. Para essa extrajudicial, né? Em alguns casos, de modo geral, não, a gente já vai falar dos profissionais, mas especificamente dessa extrajudicial, né? É dispensada de modo geral, né? Mas você precisa consultar no seu cartório de registro de imóveis, mas é dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel for unidade autônoma de condomínio ou loteamento regularizado, desde que o pedido mencione a descrição da matrícula, tá? Então, sim, existem alguns casos em que é dispensada a apresentação do memorial descritivo e da planta, que a gente já vai comentar um pouco daqui para frente para você não ficar perdido. Então, vamos lá. E a extrajudicial. Então, primeiro passo, agora a gente vai ver como que você, então, vai entrar ou fazer todo esse processo do uso capião. Primeiro, você entrar em alguns desses critérios, né? Geralmente, o critério mais comum que a gente encontra, né, de modo geral, em área urbana é ou a extrajudicial ou a ordinária, né? A extrajudicial, aquela que não, né, pode ser feita direto no cartório de registro de imóveis, ou a ordinária, feita de modo judicial, né? Mas naqueles casos que, por exemplo, você compra o terreno, até comprou o terreno, mas não registrou, não fez nenhum tipo de registro, tá? Então, é um exemplo. Então, primeiro passo, né, para uso capião, vamos lá, passo a passo. Tempo de posse, né? Então, quanto tempo que você mora, né, nesse imóvel? Isso é extremamente importante. Segundo, qual que é o tipo, né, do imóvel, se é moradia ou se é comercial. Então, primeira coisa, você vai verificar essas informações, tá? Então, passou de 5 anos, por exemplo, né, cada caso é um caso, tá? Mas passou de 5 anos aí, por exemplo, você não tem um registro, né? Você mora nesse imóvel, né? A depender de alguns casos, pode ser que seja já uso capião. Então, o primeiro passo é identificar essas informações. O segundo, você vai reunir as documentações. Então, pega comprovante de endereço. Caso você tenha, já pega aí croquis ou planta baixa do imóvel, declarações de vizinho. Se declarações de vizinho ou croquis, o que acontece? Caso você tenha um croquis ou uma planta baixa, ok. O que é planta baixa? É um desenho feito por um arquiteto ou um engenheiro, né, de toda a edificação arquitetônica da sua casa. Então mostra onde que tem banheiro, onde que tem sala, onde que tem tudo, mas isso claramente feito de uma forma técnica, tá bom? Caso você tenha. Isso sim, de modo geral, é uma documentação que você precisa apresentar nos processos de uso capião que você vai fazer, seja ele judicial ou extrajudicial. Contudo, né, a gente volta naqueles casos que existem algumas circunstâncias que na extrajudicial não é necessário apresentar esse tipo de documentação, tá? Sobre declaração dos vizinhos, você não precisa sair pegando declaração de vizinho, né? Arruda aí, não vamos pegar aqui não. Não. Primeiro, vou até tirar isso aqui, né? Caso você vai reunir essa documentação, finalizada a reunião da documentação, você vai buscar então advogado ou advogada, né, especialista em direito imobiliário para te auxiliar. Por favor, agora que a gente entra isso aqui, né, um vídeo ativo e de conscientização, entendeu? Então isso aqui é um vídeo até informativo e de conscientização, né, porque o objetivo aqui é você entender o que é uso capião, se o imóvel que você está ou de alguém que você conhece entra ou não, né, na uso capião e quais os passos que você tem que, né, passar, né, seguir para entender de forma concreta se você se encaixa nesse caso e como proceder, né? Então, procura um advogado, procura uma advogada para te auxiliar, mas antes de ir nesse advogado ou na advogada, já reúne essas informações aqui, ó. Tempo de posse, tipo de moradia, se você tiver talão de IPTU, leva também, comprovante de endereço, leva também, o máximo de informações possíveis que você já conseguir levar antes dessa primeira consulta, já vai ajudar demais, entendeu? E o segundo ponto, então, após a definição, você vai entrar com ação judicial ou extrajudicial, né? Se for extrajudicial, é no cartório de registro de imóveis,
essa última aqui, ó, só essa daqui, ou extrajudicial. Vamos deixar bem assim. Caso seja extrajudicial, extrajudicial, será feita no cartório de registro de imóveis, entendeu? Então, cartório de registro de imóveis extrajudicial, tá bom? Mas faça isso com o auxílio de um advogado ou advogada especialista, tá? E depois, por fim, o registro final e pronto, a casa é sua, né? Então, essa é um overview geral. Então, você entendeu. Primeiro, uso capião. Você consegue ter o direito de ser o proprietário daquele imóvel por conta do tempo de uso e o uso daquele imóvel ou terreno. Primeiro ponto. Segundo, existem vários tipos, né? Mas de modo geral tem o judicial e tem o extrajudicial. Profissionais envolvidos, advogado e advogado especialista em direito imobiliário e engenheiro ou arquiteto, né? Sobre o engenheiro ou arquiteto, vai precisar em todos os casos? Não, né? Não, você vai precisar nos casos que você precisar de croquis ou planta baixa do imóvel, ou memorial descritivo também, né? Também tem essa. E pega toda a documentação, entra com o processo e é isso. Em alguns outros casos, né, existem alguns outros casos. Agora a gente vai falar sobre o que? Adjudicação judicial, né? Que é a adjudicação judicial, né? Então, a adjudicação judicial, né? O que é a adjudicação judicial? É um outro caminho que você pode pegar também, né? Pode seguir, né? Quando comprou imóvel, por exemplo, mas você não consegue fazer a transferência porque o vendedor desapareceu, né? Ou veio a faltar, né? Ou se recusa a assinar a escritura. Ele simplesmente assim, você faz o combinado, fala, ó, eu compro esse terreno de você, ou essa casa, a gente compra, combina, você vai lá, né? Você transfere o dinheiro, vamos supor que você já até pagou e fala, beleza, vamos transferir. E o vendedor fala simplesmente, não vou, porque eu não quero. Ou ele some, ou ele não dá retorno, entende? Mas você tem todos os artifícios legais, extrato de conta bancária, contrato, tudo que consegue comprovar que você fez a compra, mas por algum motivo, né, ou o vendedor, né, enfim, ele sumiu, não voltou mais, ou você comprou o terreno há 20, 30 anos atrás, não encontra mais esse vendedor. Enfim, é uma outra possibilidade também, a adjudicação judicial. Existe a adjudicação em diversas áreas. Quando a gente fala aqui a respeito assim, de imóveis, a gente tem, né, a judicial, né, que a gente comentou, tem a compulsória, né? A gente tem a compulsória e a adjudicação em execução, né, que é execução judicial, perdão, né, adjudicação em execução judicial, né? Essa primeira, a execução judicial, ocorre um processo judicial em execução, né, onde a penhora de um bem o credor pode facilitar para o pagamento da dívida, né? Só que assim, a transferência da propriedade ela só se concretiza com a carta de adjudicação no registro de imóveis. Esse documento é emitido pelo juiz e confere então ao adjudicatário, perdão, né, os direitos da posse e domínio. E a compulsória, né, que é no caso que a gente comentou, ele paga integralmente toda a conta, toda a dívida, compra de fato o imóvel, mas o vendedor por algum motivo não está querendo registrar esse imóvel, ou não está cooperando para fazer escritura, enfim, né? Então, comprova-se então o contrato de compra e venda, pagamento efetuado e a posse do imóvel. Profissionais envolvidos, advogado. Então, busque um advogado, tá? Então, o objetivo assim do vídeo, de modo geral, é esse, né? Espero que tenha ajudado, né? Só fazendo aqui um resumo também da adjudicação judicial. Ela pode ser, então, em execução judicial ou compulsória, né? Compulsória no caso que, por exemplo, você faz a quitação integral de um terreno, mas o vendedor não facilita em nada a essa transferência, tá bom? Então, esse daí é um caso, tá? Em que você consegue comprovar, então, você faz o pagamento, né? O contrato de compra e venda, a posse do imóvel, tá bom?
Busque um advogado para te auxiliar em todos esses casos. Se você tiver alguma outra dúvida, pode enviar aqui também, né? Tem indicações de profissionais, né, de parceiros que também atuam, trabalham nessa área. E a gente vai, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, dê like e é isso aí. Valeu, obrigado. Hein?